Outra doença que gostaria de comentar aqui com vocês com relação ao sistema cardiovascular, né, a questão também da pressão sanguínea, né? Que dependendo do tipo de alimento que você consome, esses alimentos eles podem de fato aí tornar a circulação, digamos que mais densa, né? Não é uma circulação que o fluido sanguíneo corre de forma leve. Então, por exemplo, né, o uso excessivo de sal, né, pode reter o líquido presente nos seus vasos sanguíneos e tornar essa circulação mais densa, né? A gente sabe que o sal ele tem sido um dos precursores aí para o desenvolvimento, né, da pressão alta, né? Então, as pessoas hipertensas elas precisam estar sempre fazendo controle, né, dos tipos de alimentos que elas estão consumindo, né? Porque existem tipos de alimentos, como no caso do sal, né? Alimentos que estão ali diretamente, né? Provocando a desidratação no organismo da pessoa. Esses tipos de alimentos eles podem acarretar aí o desenvolvimento, né? Da hipertensão arterial, né? No organismo delas. Então, é um cuidado que é necessário ter. Né, e que é uma doença que afeta diretamente aí o sistema cardiovascular. Então você pode ter futuramente um comprometimento, né, dos seus vasos sanguíneos, né, de como funciona o fluido, de como ocorre o fluido sanguíneo no seu sistema cardiovascular, né, nos seus vasos sanguíneos. E isso em decorrência de uma má alimentação, de uma alimentação onde você faz uso excessivo de determinado tipo de substância, tá? E para isso a gente precisa ter um controle maior da nossa alimentação. Então sempre é importante, né, a gente estar fazendo esse controle, né, analisando aí através dos exames de sangue, né, a taxa dessas substâncias, dos lipídios, dos carboidratos no nosso organismo, que é para a gente ter um controle, né, de fato da situação, né, do que se passa internamente. É interessante também comentar que o índice, né, do LDL, provocando aí a aterosclerose, o entupimento dos vasos sanguíneos, esses vasos eles podem chegar a ser obstruídos e provocar aí um infarto, né? Doença aí que já tem acometido milhares de pessoas, que, né, a gente vez e outra percebe aí uma situação acontecendo com pessoas até mesmo próximas da gente, pessoas que a gente jamais imaginava que poderia apresentar algum problema relacionado a isso, mas que a gente só sabe mesmo através desses cuidados, né? Dessas análises, fazendo sempre esses exames, controlando essas taxas aí por meio dessas atividades físicas e do cuidado com a nossa alimentação, que é essencial. E a hipertensão, né, nós sabemos que ela não se refere somente à pressão alta, à pressão elevada, mas também à pressão baixa, né? E como é que a pessoa pode desenvolver essa pressão baixa? Justamente, né, são casos de pessoas que não se alimentam direito, né? Geralmente as pessoas que fazem jejum, pessoas que não suprem de fato as necessidades que o seu organismo precisa, né? Também outros motivos, né? Pode ser fator genético, tanto para pressão elevada, para pressão alta, como para pressão baixa, né? Todas as duas também podem estar acometidas aí a casos, né? Já históricos, já presentes na família. Então isso pode ser uma herança mesmo, né? Genética. E também a questão dos próprios medicamentos que também podem influenciar, né? Na diminuição da pressão sanguínea. A leucemia, né? A leucemia que é uma doença, né? Que no caso a gente já configura como sendo um câncer, né? Porque de fato não se sabe ainda o motivo, a causa que gera essa doença, mas sabe-se que é uma disfunção que acontece, né? Na nossa medula óssea, na qual é a região onde vai produzir aí componentes do nosso sangue, como, né, os leucócitos, os glóbulos vermelhos, no caso dos eritrócitos, né? E também a produção de plaquetas. Então, nessa situação da leucemia, a pessoa acaba produzindo, né, em grande quantidade células, como no caso dos leucócitos, né, células, os glóbulos brancos. Então, é uma produção desacerbada, descontrolada que acontece, né, enquanto a produção dos outros componentes sanguíneos não acontece. E aí, consequentemente, né, a pessoa fica
bem comprometido com relação a isso, porque uma das formas de a gente começar a identificar um cuidado muito grande com relação, né, à formação dessa doença, da leucemia, é quando a gente identifica nos exames de sangue, né, um índice muito baixo de hemoglobina, né, hemoglobina no sangue. Então isso quer dizer o quê? Que a taxa de glóbulos vermelhos, de células sanguíneas, está diminuindo. E a taxa de glóbulos brancos, elas estão se elevando. Então isso já é um alerta para nós, né? Se sempre nos seus exames de sangue você identificar que esse índice está aumentando, então alguma coisa ruim está acontecendo aí. Então é necessário ir para um especialista, né? Para alguém que entenda melhor sobre o assunto, né? Para diagnosticar o que de fato realmente está acontecendo no seu organismo. E para encerrar, né, nós vamos falar sobre uma doença que afeta o sistema linfático, que no caso é a filariose, tá? A filariose, que é conhecida como a elefantíase, lembrando que é uma doença que vai ser provocada pela picada de um mosquito, né, conhecido como Culex, e Culex se refere justamente ao gênero do mosquito, tá? E esse mosquito ele vai transmitir o verme que vai provocar a doença. Tá? Então a elefantíase, né, a filariose, melhor dizendo, a região onde o mosquito pica a pessoa é a região onde vai ocorrer ali, né, um inchaço, um aumento, tá, dessa região, um edema, né, por acúmulo de líquidos, que no caso a gente pode considerar os próprios líquidos intersticiais, que são aqueles líquidos que são ali secretados, né, várias substâncias pelo processo de excreção das nossas células, tá certo? Então a gente pode identificar nesse líquido, né, um acúmulo de substâncias, lipídios, proteínas, tá? Em decorrência justamente da ação desse verme. Lembrando que, né, as pessoas chamam a doença de elefantíase justamente porque geralmente acontece o edema, né, a picada na região das pernas. Então, as pernas da pessoa, quando é picada pelo mosquito, né, que ocorre a transmissão do verme, a perna da pessoa fica super inchada, né, super inchada, parecendo a pata de um elefante. Mas essa picada ela pode acontecer em várias outras regiões, desde o braço, mama, testículos, tá? E o controle, o tratamento da doença tem que ser feito justamente através de processos de drenagem, né? Porque a partir do momento que ocorre essa picada, né, o verme é transmitido, né? E, consequentemente, esse verme ele vai se reproduzir dentro do organismo da pessoa e vai gerar vários outros vermes, no caso a gente chama as microfilárias, né, que são os vermezinhos novos que vão estar presentes ali no sistema linfático da pessoa e que possivelmente esses vermes eles vão chegar a uma fase adulta, né, e vão continuar se reproduzindo, provocando cada vez mais o inchaço dessas regiões, tá certo? Então, e uma coisa também que é importante comentar, que pessoas que moram em zona de mata, de muita mata, tem que ter todo um cuidado com relação a isso, né? Porque esse mosquito, eles são mosquitos que não alçam voos, né, elevados, né? Eles são de voos rasos. Então, são mosquitos que estão ali diretamente em contato, com muita facilidade de entrar em contato com o nosso organismo e provocar a picada e a transmissão de um determinado micro-organismo causador de alguma doença. Vale ressaltar também que a filariose é ocasionada aí pela transmissão de um verme, né, pela picada de um mosquito, verme esse que pertence ao filo dos nematelmintos, tá? E que tem a denominação de Wuchereria brancoft. Então, o verme que causa a filariose é a Wuchereria brancoft, que é transmitida pela picada de um mosquito do gênero Culex. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido esses detalhes com relação, né, às doenças comentadas aqui. Qualquer dúvida, dá uma lida no livro de vocês ou faz alguma pergunta no PV, certo? Que tudo fica resolvido, tá certo? Então, até a nossa próxima aula. Tenham todos um bom final de semana e até mais.